Muito bom dia, obrigado a todos pela presença. Aqui quem fala é Marcelo Pinto. Eu sou CEO da PP Multitask, uma empresa do Grupo WEG, a parceira TOTUS MES, da TOTUS desde 2015. É uma história interessante. A PP Multitask, em 2015, começou essa parceria ainda como PP Multitask, e em 2019 a PP Multitask foi adquirida pela WEG. E hoje nós unimos esses três grandes logos, né? A maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTUS, a WEG, hoje uma das maiores indústrias, né? Talvez a maior indústria listada em bolsa aqui no Brasil, uma multinacional brasileira, e a PP Multitask, que tem aí mais de 2 décadas de experiência em digitalização e automação do chão de fábrica, né? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou pedir uma gentileza para vocês darem um ok de que vocês estão me ouvindo bem e que vocês estão vendo bem minha tela, por favor, uma interaçãozinha aqui no nosso bate-papo, que vocês também vão usar a qualquer momento para já trazer as suas perguntas ao longo deste webinar. Então, por gentileza, quem puder dar um bom dia, uma ligação ok, está tudo ok? Maravilha! Muito obrigado, Renato. Então, vamos lá. Hoje o nosso tema é OEE, melhoria contínua do OEE, com alguns cases de sucesso. E, antes de mais nada, é interessante a gente sempre contextualizar da onde vem a industrialização do chão de fábrica, né? A industrialização do chão de fábrica vem da indústria 4.0, e eu sou indústria 4.0 raiz, gente. Então, eu gosto de usar o material da Acatec, da Academia de Ciências e Engenharia da Alemanha, para lembrar que essa tal da indústria 4.0, ela nasceu com a computadorização das máquinas, dos equipamentos com CLP, CNC, lá nos anos 70 e 80. Nos anos 90, a digitalização evoluiu para a gente conectar o RP ao chão de fábrica, operador, as máquinas com o MES, né? Evoluiu aí para o 2011, quando foi cunhado o termo indústria 4.0, quando a gente uniu essas tecnologias de digitalização a já consolidada internet das coisas, né? Então, unimos ao PLC, ao MES, os sensores IoTs, o Big Data industrial e a inteligência artificial sobre esses dados digitalizados. Para quê, gente? Principalmente para agilizar os processos de melhoria contínua tradicional. Toda a fábrica de vocês, entre acontecer um problema, a gente identificar o problema e compreender o contexto do problema, máquina, operador, lote, peça, molde, etc., para a gente chegar na causa raiz e definir uma contramedida, leva um tempo, né? E essa contramedida vai resolver o problema, e nesse período todo aqui, a gente costuma ter problemas de perdas de produtividade, o famoso OEE, perdas de qualidade, entre outros problemas que nos tiram a nossa competitividade. Então, com as tecnologias 4.0 já citadas ali naquela jornada, a gente começa a usar o MES, usar os dados dos sensores, do IoT e, com o futuro e breve, a inteligência artificial, para a gente chegar mais rapidamente na causa do problema e na contramedida do problema, resolver mais rápido e restabelecer produtividade, qualidade e a competitividade ali da nossa indústria, né? Então, essa é a parte básica da indústria 4.0, né? Tem outros aspectos que não é o nosso foco de hoje, mas é isso que é importante todo mundo entender. As tecnologias têm um sentido: agilizar a identificação e solução de problema, e com isso dar saltos de produtividade, dar saltos de qualidade, dar saltos de nível de atendimento dos nossos clientes. O mundo está no passo 2 daquela jornada. Esta pesquisa, feita pelo Maturity Center da Alemanha, ela vê no mundo, não só na Alemanha, que a maioria das indústrias está ainda tirando o papel do chão de fábrica. E isso, para mim, é o grande resumo do papel do MES. O papel do MES é tirar o papel do chão de fábrica. Então, notem que as indústrias naturalmente já começam a aplicar o IoT, principalmente na gestão aí dos seus ativos, né? Frequência de, vamos lá dizer assim, temperatura, vibração, coisas que nos ajudem a identificar se a saúde da máquina, de um motor elétrico, está boa ou não está. E você vê esse 0% aqui à direita, não é que a gente já não usa inteligência artificial no chão de fábrica, já usa. Mas esse zero é que a gente ainda não faz a gestão do nosso dia a dia da fábrica com o apoio da inteligência artificial, como a gente já faz em algumas outras áreas do nosso negócio. Mas estamos a caminho, porque o primeiro desafio é tirar o papel. Não existe inteligência artificial com o papel. Precisamos digitalizar essas informações, e é isso que a gente vem fazendo com o MES.
E nesses 80% já tem ganhos, gente. Esses ganhos que vocês estão vendo aqui embaixo, olha só, aumento do OEE, também ali relatado pelo Maturity Center, nas indústrias mundo afora que já vem digitalizando o seu chão de fábrica. Nós conseguimos dar saltos de OEE, vocês vão ver os cases de hoje. E principalmente porque a gente diminui as paradas não planejadas. Quando você dá salto de OEE, você reduz o custo de mão de obra, da mão de obra direta da fabricação. Quando você também começa a monitorar o OEE, você naturalmente também vai buscar as perdas de qualidade, também reduzir os custos e perdas de qualidade. Também a manutenção reduz os custos. E aqui é o primeiro passo, aqueles pequenos porcentos ali, já nas tecnologias IoT, é onde a gente está colocando sensorzinhos para ver vibração, temperatura e monitorar se tem algum equipamento com alerta de possível quebra e antecipar a parada do equipamento antes que quebre de fato, para a gente reduzir os custos de manutenção. E vocês também começam a ver no mercado a aceleração do uso de AGVs, de AMR, que são aqueles carrinhos guiados, né, autonomamente, para levar a matéria-prima, retirar produto da máquina, e com isso também a gente dá saltos de produtividade nessa mão de obra indireta, né, ligada à logística interna do chão de fábrica. Então, isso que é legal. Na jornada, naqueles 80%, a gente já começa a promover ganhos fantásticos, e é isso que vocês vão ver mais à frente. E o que é importante? A gente notou aí, principalmente desde a nossa aquisição pela VEC, que a gente precisa simplificar essa jornada. Por isso a gente fez a nova versão do TOTUS MES, e essa nova versão do TOTUS MES, ela está voltada para todas aquelas funcionalidades, né? Então, a gente tem todos os 4 pilares aqui da digitalização do passo 2, ou seja, a gente digitaliza o apontamento da ordem de produção no chão de fábrica, mas a gente também digitaliza a inspeção de qualidade, né? Isso aqui é o que tipicamente está nos diários de bordo em papel ali na máquina, que o operador aponta o que produziu, aponta o que refugou, aponta os checklists, aponta as inspeções de qualidade no processo. Eventualmente ali também tem as ocorrências de quebra, também tem eventualmente qual a ferramenta, a vida útil da ferramenta e os consumos de materiais, né? Os lotes consumidos. Então, é isso que o MES vai tirando do papel e digitalizando, e no caso do RP TOTUS, com uma interface nativa, para já receber as ordens de produção, fazer o reporte sem digitação no seu TOTUS ERP, usando a própria coleta de dados do MES para reportar automaticamente o que está acontecendo naquela ordem de produção para o RP. Também fazemos as solicitações das notas, né, das chamados ali das ordens de serviços na manutenção industrial e todo o controle de movimentação de material, seja transferência, consumo, devolução, rastreabilidade, entre o TOTUS MES e o seu ERP. Do lado direito, vocês notem que a gente também tem ali uma plataforma IoT, que é um licenciamento adicional ao TOTUS MES, que nos permite ligar aquele sensorzinho de vibração, ligar aquele sensorzinho de temperatura e nos trazer os alertas, né, que a gente está olhando ali das condições dos nossos ativos, das nossas máquinas, dos nossos equipamentos. E vocês notem que aí também que a gente começa a acessar a computação na nuvem para acessar os algoritmos de inteligência artificial e fazer os alertas, né, de anomalia, de relevância, de predição, né? Isso tudo, gente, é uma jornada completa e a gente já está simplificando essa jornada. Nesse nosso novo TOTUS MES, as telas do operador são telas na base do arrasta e solta. A gente pode trazer funcionalidades, aquelas que eu coloquei, daqueles 4 pilares, na base do arrasta e solta e colocando passo a passo. Primeiro a ordem de produção, primeiro o AE, depois a cadeia de ajuda, está tudo bonitinho. Agora vamos lá, estabeleceu ali uma nova maturidade de gestão da ordem de produção, aí depois eu posso dar um arrasta e solta. Agora vamos trazer inspeção de qualidade, agora vamos trazer documentação, documentos eletrônicos, aí estabeleceu uma nova maturidade, agora vamos trazer o consumo real, e aí depois vai seguindo na base do arrasta e solta, tanto na tela do operador, quanto nos dashboards, nos relatórios, né? E o sensoriamento das máquinas, a gente também tem aí uma jornada. A gente pode começar uma coisinha simples com IoT Edge Gateway, que vamos pegar o clique da máquina, né, de uma máquina de 30 anos, 40 anos, 50 anos, são máquinas praticamente que não têm comunicação, né, com rede, mas as máquinas mais novas, a gente também pode usar a comunicação direta com o PLC da máquina para pegar os dados ali de temperatura, pressão, velocidade, variáveis, né, que vão nos indicar se a máquina está trabalhando de acordo com a receita pré-configurada para ela, né?
Também temos, a gente pode trabalhar com câmeras, com IoT, inteligência artificial, que podem ser usadas para fazer a coleta de dados de produção e inspeções de qualidade em tempo real. Mas isso é para mostrar para vocês como a gente pode evoluir ao longo de toda a jornada. Mas a gente criou templates naquela fase 2 do MES para simplificar a jornada do MES e adequar já o seu MES para uma indústria de alimentos, bebidas, uma indústria química, farmacêutica, que são indústrias onde a matéria-prima vem em tanques, silos, né, movimentadas em bombas para misturadores, reatores, né, e chegando o produto em linhas de invase. Então, o template do MES para essa indústria ele é completamente diferente de uma indústria que faz autopeças, por exemplo. Então, a ideia é a gente também, nessa nova versão do MES, trazer um templatezinho pronto para a gente fazer a gestão do OEE, da produtividade de linhas de invase e embalagem, por exemplo, o OEE dos misturadores, dos reatores, e também fizemos templates para a indústria de manufatura discreta. Gente, usinagem hoje, OEE de centro de usinagem hoje, é completamente diferente. Hoje os centros de usinagem começam a ter duplo pallet, duas mesas, enquanto você está usinando uma peça A na mesa 1, né, que tem 30 segundos de ciclo, você gira a mesa e usina a peça B, que tem 45 segundos de ciclo, outra ordem de produção. Então, a gente começa a ter, em máquinas de usinagem, múltiplas ordens de produção sendo usinadas ali simultaneamente. A mesma coisa acontece em corte de chapa, né? Você não corta uma chapa só com um item na chapa. Para você otimizar o espaço da chapa, você mistura várias peças, né? Várias ordens de produção. Assim como na usinagem, você tem múltiplas ordens de produção, cada peça com tempo padrão diferente. Como é que você reporta a produção, reporta refugo, peça a peça, né, ordem a ordem, com tempos padrões distintos e calculando um único OE? Então, nós criamos esses templates para usinagem, para chapas, também injeção de plástico, porque na injeção de plástico hoje você tem um molde que, em vez de ter uma única peça lá dentro, eu quero dizer, moldes com peças iguais ali dentro, você costuma ter moldes agora com peças diferentes, lado esquerdo, lado direito, que são produtos diferentes, ordens diferentes, peça do topo, o topo, a base, né? Então, às vezes, você tem 4 ordens, N ordens de produção dentro do mesmo molde a cada ciclo de injeção. De novo, o seu OEE é baseado no tempo padrão de cada uma das peças. Como é que fica o tempo padrão, então, com múltiplas ordens de produção? Como é que fica o cálculo de OEE com múltiplas ordens de produção sendo produzidas simultaneamente numa injetora de plástico? Estamos fazendo esses templates para a gente garantir esse reporte, esse controle das ordens de produção e, ao mesmo tempo, calcular o OEE do modo correto nessas situações de múltiplas ordens. Então, esses desafios a gente já vem trazendo pronto nesses templates, nesses objetos que você arrasta e solta, preenche a tela do operador com um objeto adequado para cada processo que você tem no chão de fábrica e, com isso, a gente consegue respeitar a sua maturidade, a gente consegue dar um passo a passo. É muito comum os nossos clientes não começarem com aquela foto inteira, todos os 4 pilares. Marcelo, maturidade de digitalização nossa ainda é iniciante. A gente precisa começar só com a ordem de produção e com o OEE. A gente chega em algumas empresas onde a gestão da ordem de produção do OEE já é mais evoluída e os clientes esperam mais digitalização, às vezes de qualidade, às vezes de consumo de materiais, até da logística industrial. Então, isso vai variar de empresa para empresa, mas numa média, o que está sendo muito comum é a gente encontrar as empresas que ainda estão buscando desenvolver a sua maturidade, querem fazer um início mais reduzido, para ter uma aceitação, um engajamento maior dos operadores, dos seus líderes, e a gente lançou hoje uma metodologia que a gente chama de MES Express, aonde a gente foca nesse primeiro pilar do OEE e da ordem de produção. A gente foca importando as ordens de produção, porque ali vem o roteiro com o tempo padrão, para a gente poder controlar o OEE em tempo real e também para a gente reportar essa ordem de produção para o RP. Então, a gente aí está matando 2 coelhos numa cajadada só, né? A gente está fazendo a digitalização do OEE para detectar as paradas, os refugos e agilizar os ganhos de produtividade e, simultaneamente, a gente também está fazendo o reporte, tirando o papel do apontamento da ordem de produção no ERP, fazendo esse apontamento ali na própria máquina junto com a gestão do OEE. Esse trabalho, a gente usa aquela versão mais simples de conexão com a máquina, né? Para fazer um MES Express,
a gente faz aquela conexão onde a gente vai pegar um clique, gente. Isso aqui é como se fosse um interruptor de luz, né? Tem ali um contatinho que abre e fecha. Então, nesse caso, a gente está pegando o sinal da máquina, né? Para ver se ela está produzindo no ciclo padrão, para ver se ela está produzindo mais lenta do que o padrão. A gente pega um simples clique da máquina para ver se a máquina parou, data, hora, minuto, segundo do início da parada, duração da parada, quando a máquina volta a trabalhar. Então, a gente consegue, com isso, pegar o básico do OE, quantidade produzida, performance, né, em relação à velocidade do tempo padrão e paradas, né? Além, naturalmente, de algumas máquinas têm um sinal de peças refugadas, algumas máquinas o operador vai digitar a quantidade refugada manualmente, né? E isso daqui, o que é legal? Permite a gente também criar uma cadeia de ajuda. Então, as paradas, né, o operador, a qualquer momento, ele pode disparar uma cadeia de ajuda para ir num smartphone, para ir no smartwatch, para ir por e-mail, para ir por Teams, né, acender lâmpada. Né? O importante aqui é a gente acionar rapidamente ou manualmente pelo operador, ou pelos motivos de parada, as áreas de apoio de ferramentaria, manutenção, qualidade, que podem nos ajudar a resolver aquele problema rapidamente durante o turno. Né? Naturalmente, a gente também tem uma gestão à vista, né? Os nossos clientes colocam ali uma planta baixa da fábrica, com os vermelhinhos, os verdinhos, para indicar quem está produzindo normal, quem é que está com algum problema de parada planejada, quem é que está com paradas não planejadas. E eu também posso visualizar isso em grandes andons, em grandes monitores, né? Um lá no PCP, outro na ferramentaria, outro na qualidade, outro na manutenção, no celular dos líderes, dos gestores que às vezes não estão ali presentes na fábrica, né? Então a gente usa essa sistemática de gestão à vista para a gente acelerar a resposta àqueles problemas que estão acontecendo durante o turno. E também os relatórios de análise, né? Porque uma vez que você reduziu o tempo de resposta, você reagiu e resolveu rápido um problema, você também tem ali um histórico, né? E é pelo histórico que a gente vai começar a avaliar, né? Quais são aquelas paradas que mais recorrem, né? Então, não basta eu simplesmente acelerar a resposta ao problema que está acontecendo durante o turno. Quando eu analiso esses históricos em forma de Pareto, por exemplo, a gente vai selecionar aquelas paradas que nos levam a gente a analisar a causa raiz e buscar atacar a causa raiz para que elas não repitam, que elas não recorram. E com isso eu dou saltos, né, de redução de parada de máquina, né? Isso é fantástico. E aí que a gente também dá saltos de ganhos de OEE, dá saltos de ganhos de produtividade. E com isso, né, você vai vendo, esse aqui é o famoso gráfico do OEE, que isso daqui em cima é o quanto a máquina deveria trabalhar no turno, né? E aqui embaixo você vê o quanto a máquina de fato trabalhou. Quando a gente ataca principalmente essas paradas não planejadas, a gente começa a fazer essa barrinha verde, né? Aproximar-se do tempo disponível que a máquina tem lá num turno, por exemplo, de 8 horas. É comum a máquina trabalhar 5 horas e meia, né? Num turno. E aí a gente vai atacando essas paradas não planejadas, vai atacando as perdas de velocidade e as perdas de qualidade. E a gente vai fazendo com que esse tempo vá evoluindo e a gente vai fazer que no mesmo turno, as mesmas máquinas, com os mesmos operadores, produzam muito mais. É aí que a gente ganha dinheiro com o MES, é aí que a gente ganha competitividade, porque a gente vai poder usar esses ganhos para reduzir o custo industrial, ser mais agressivo em preço, ou usar esses ganhos para a gente reinvestir na melhoria contínua também dos outros aspectos do nosso processo e do nosso negócio. Muito legal? Então, é assim que funciona, gente. Análises rápidas, análises dinâmicas, análise em tempo real, para que a gente possa identificar e resolver mais rápido os nossos problemas, né? E o que é interessante? Interessante é a gente ver como os nossos clientes estão trabalhando, né, com essas informações. E aí vem uma característica bem interessante da Café Orfeu, né? A Café Orfeu, quem não conhece, eu recomendo, é uma fabricante de um café não gourmet, gente, é um café especial, é um café num nível acima do café gourmet. Fica lá no sul de Minas, é uma fábrica que fica localizada na fazenda, né? Usa uma mão de obra local. A Café Orfeu tem um case muito interessante, porque ela implantou o TOTUS MES para fazer a digitalização das ordens de produção, né? Apontando ali o início das ordens de produção,
apontando também o consumo real de embalagens, já com uma interface nativa com TOTUS Proteus e também fazendo o apontamento da qualidade, né? Mas o principal foco do retorno do investimento da Café Orfeu foi na gestão online do OEE. Então, nessa fábrica tem um conjunto de desmistificações da indústria 4.0. Essa fábrica, a gente faz a gestão online do OEE desde da torrefação. E lá na torrefação não tem sensoriamento. Então, a primeira coisa, a gente não precisa fazer a gestão online do OEE só onde tem sensor. Tá? Sensor estão nas máquinas de embalagem, na parte final, onde empacota o café. Ali o sensor ajuda a gente a detectar automaticamente a parada, a quantidade produzida, e o operador tem simplesmente que fazer o apontamento do motivo de parada, e o operador, a qualquer momento, pode acionar uma cadeia de ajuda, né? Mas o fato é, lá na torrefação, a gente tem uma gestão manual de paradas, não tem sensor. Então, quando para a máquina, o operador vai e indica a parada da máquina, né? Nas máquinas de embalagem, já pegamos as paradas automáticas, mas também tem lotes pequenos, lotes especiais, lotes promocionais, que as máquinas de embalagem também são máquinas mais manuais, que eles fazem produtos de baixo volume, né? E aqui também está sendo usado o TOTUS MES. Então, isso é uma coisa interessante, né? Por algum motivo técnico, a torrefação não tem o seu sensoriamento e também, por outros motivos, algumas máquinas de embalagem também não têm sensoriamento. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter entendimento, não precisa ser uma fábrica totalmente automatizada para a gente fazer o uso do TOTUS MES. A gente já pode fazer o uso do TOTUS MES e a gestão online do OEE, inclusive das máquinas que vão ter um apontamento totalmente manual pelo operador. Só que o apontamento manual pelo operador, ele vai se dar em tela e não em papel, direto no TOTUS MES, e o TOTUS MES já vai fazendo a atualização do OEE online, conforme o operador aponta o início das paradas e o fim das paradas junto com o motivo. Nas máquinas automáticas, o operador não precisa apontar o início e fim da parada. O sensor e o TOTUS MES já detectam automaticamente e o operador só precisa dar o motivo. Mas a primeira coisa importante a se falar é isso. Qualquer fábrica, com qualquer tecnologia, pode ter a sua gestão online do OEE com o TOTUS MES, beleza? E outra coisa importante, né? Eu tenho a gestão à vista. Seja por causa do sensor, seja por causa do operador, quando a gente detecta uma parada de máquina, a gente já vê automaticamente aqui essa corzinha em cima mudando, né, conforme o motivo da parada que você informou, ou uma parada não informada o motivo, mas que o sensor identificou, já fica aqui vermelhinho e está todo mundo vendo que aquela máquina está parada, né? Eu também tenho o cálculo aqui dos 3 principais índices do OEE, né? Disponibilidade diz o tanto que a máquina trabalhou, o tanto que cinzinha ela ficou parada no turno, performance, o tanto que ela trabalhou no tempo padrão, na velocidade certa, e o cinzinha é o tempo que ela perdeu por trabalhar mais lenta, e a qualidade é o quanto ela fez de peças boas sobre o total de peças produzidas, né? Então, isso daqui é muito, muito interessante. Isso aqui é um andon básico de OEE. Você também vê a ordem de produção que está sendo produzida, você vê a quantidade prevista e realizada em tempo real. E isso daqui está em vários locais na Café Orfeu, que permitem que todo mundo esteja ali de olho no andamento. Isso aqui tem um carrossel, né? Conforme a área que você cuida da fábrica, vai passando a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3, também pode ter várias máquinas na mesma tela. O fato é que isso já dá uma gestão à vista para as pessoas ativamente ali que estão monitorando a fábrica irem aonde os problemas estão acontecendo. Mas eu também tenho uma questão que eu não preciso ficar olhando as telas, né? Uma parada específica pode gerar um alarme para mim, que sou da manutenção. Outra parada específica pode gerar um alarme para o meu colega, que é da ferramentaria ou da qualidade, e assim por diante, né? E eu também tenho aqui a condição do operador fazer um chamado de ajuda, né? Aqui lá na Café Orfeu, o que é muito interessante, né? Essa fábrica tem operadoras que vieram ali da região, na verdade da fazenda, né? São das famílias que também trabalham na fazenda, parte das pessoas estão ali no campo e parte das pessoas dessas famílias também estão ali na fábrica, né? Operando essas máquinas e operando o TOTUS MES. Então tem outra coisa desmistificando o TOTUS MES nesse case, né? A Dona Creuza. A Dona Creuza é uma pessoa que vem dessa origem mais simples, mas foi capacitada, né, pela Café Orfeu para trabalhar nesse ambiente tecnológico
e ela hoje é uma grande usuária do TOTUS MES. Ela faz aqui o chamado. Esse é um texto em que a própria dona Creuza escreveu ali no pé da máquina, que ela está precisando de ajuda, pois está com um problema lá na embalagem. Então, notem que a gente vai desmistificando, né? Isso aqui é fundamental para a gestão online e melhoria contínua do OEE, e isso daqui está sendo feito de um modo totalmente digital, por pessoas simples que vão sendo capacitadas pela indústria para operar as máquinas, que cada vez estão mais modernas, e para se digitalizar, né? Digitalizar o apontamento da produção, em vez do papel usar o computador, e ela é uma grande promotora, né, do uso do TOTUS MES na Café Orfeu. Isso tudo está gerando um histórico de paradas, então não é só reação. Como eu falei, esse histórico de paradas vira, né, gráficos de Pareto, e ele vai alimentando reuniões diárias de melhoria contínua. Então também isso é interessante. Como é que a gente dá salto de melhoria de OE, de melhoria de produtividade, né? Não é só o fato de existir o TOTUS MES fazendo ali o monitoramento online das paradas, gerando os alarmes e calculando o OE em tempo real. É importante vocês saberem que o salto se dá porque os dados são utilizados, né? Então, a informação online tem a gestão à vista, mas a informação online vai para uma base de dados e a gente tem reuniões diárias lá na Café Orfeu, né? Então, a Café Orfeu é um exemplo. Isso daqui é uma técnica, né, do Lean Manufacturing, é uma técnica da manufatura enxuta, é uma técnica que a gente também chama de shop floor management, é uma técnica que faz com que a gente tenha a disciplina de diariamente um grupo multidisciplinar, né? A pessoa responsável pela produção, a pessoa responsável pela manutenção, a pessoa responsável pela qualidade, a pessoa responsável pelo PCP, a pessoa responsável pela movimentação, almoxarifado do material. Essas pessoas se reúnem porque juntos eles promovem a produtividade. Com base nos dados gerados pelo TOTUS MES, eles começam a agrupar aquelas informações e ver quais são os problemas que mais recorrem, quais são os problemas que mais tempo tolhem ali da produtividade da máquina. E essas reuniões diárias é que vão levar esse grupo a promover as ações de melhoria contínua, a promover kaizens, né? A promover planos de ação que ataquem a causa raiz dessas paradas que mais afetam a produtividade e, atacando a causa raiz, aquela parada recorre menos, né? Ou pode ser até eliminada. Então, isso é uma disciplina que existem nas nossas empresas, vamos dizer assim, referência de ganhos de OEE com a informação gerada pelo OEE, pelo TOTUS MES. Então, isso aqui é interessante, pessoal. Prestem atenção nisso, porque é no uso, né, da tecnologia, com boas práticas de melhoria contínua, que a gente obtém ganhos fantásticos, né? A Café Orfeu é um exemplo, né? Logo que foi implantado o TOTUS MES nas linhas de embalagem, né? Aquelas sensoriadas, notem, nós estamos falando que a máquina teve um ganho de performance, né? Ela trabalhava em média 57% do tempo, né? Assim, no tempo padrão, na velocidade correta. Significa que os outros 43 ali, ela estava trabalhando mais lento do que o tempo padrão daquela máquina. Né? E com o monitoramento, as ações vão sendo tomadas e as máquinas deram saltos, né? E as máquinas passaram a operar com 86% da sua performance do tempo padrão. Né? Esse salto, gente, é ganho pontos percentuais, são 28 pontos percentuais de ganhos de performance. Olha as perdas, né? Produção de refúgio, né? Ou seja, ali no início do projeto, existiam ali quase 4% das embalagens, a cada 100 embalagens, 4 saíam não conformes. Né? E com o monitoramento online, os alarmes, a substituição ali do apontamento dos problemas de qualidade no papel e fazendo isso em tempo real, a gente vê um salto. Né? Reduziu-se as perdas de cada 100, 4 pacotes não eram bons, cada 100 agora, 1,2 não são bons. Né? Então, é um salto gigante e a perda de qualidade ela é a mais cara, né? Porque normalmente a gente está perdendo embalagem, a embalagem de um produto especial é uma embalagem cara. Né? Então, aqui são perdas caras, esses pontos percentuais valem muito. Né? E isso tudo resulta, né, junto com a redução de perdas de paradas, num salto gigante do OEE, de 44, né, ou seja, a máquina de fato rodava às 8 horas de um turno, a fábrica rodava menos do que 4 horas no início.
né? E com o monitoramento online, as reuniões diárias, a melhoria contínua, atacando a causa raiz dos problemas, a fábrica deu um salto para 74% de produtividade global, né? Que é o que o OEE representa. Então, gente, vocês imaginam que aquela fábrica, que antes trabalhava menos do que 4 horas no turno, se a gente pegar aí 75%, né? Ela está trabalhando agora quase 6 horas no seu turno. Então, você tem 2 horas a mais de produção líquida, né, que a gente está querendo dizer no turno. E vocês podem achar que esses números aqui são números difíceis de encontrar, né? Mas é normal quando a gente está iniciando esse processo de digitalização do OE e melhoria contínua, a gente brinca que a gente vai cortar o capim alto. Né? Vai cortar o capim alto. Tem muita coisa ali no chão de fábrica que realmente está acontecendo e a gente não está medindo. E quando você começa a medir e entra com essas informações no seu processo de melhoria contínua, os ganhos são esses ganhos realmente impressionantes, são ganhos fantásticos. Quando a gente vai para algumas fábricas, aonde o processo de melhoria contínua, e aqui na Café Orfeu também é importante dizer, né? A Café Orfeu vem passando por um crescimento gigante e ela trouxe recentemente essas boas práticas para aquela operação lá na fazenda, trouxe pessoas que já dominavam essas filosofias de melhoria contínua, né? Então foi esse conjunto, vamos trabalhar as filosofias de melhoria contínua e vamos ao mesmo tempo digitalizar o chão de fábrica, trazer informação em tempo real, e eles escolheram esses ganhos fantásticos. Empresas mais maduras que já estão lá, já se encontram naquele nível 4, só precisam digitalizar, a gente não tem esse capim alto para cortar. Mas é muito comum, a gente está falando de empresas mais maduras que partem ali de uns 70%, 75% de OEE e vão buscando um 80%, um 85% de OEE. Né? Então, é outra proporção de ganho, mas ainda assim, ganhos relevantes se dão quando a gente une a tecnologia com a disciplina da melhoria contínua. Bom, esse é o case TOTUS MES na Café Orfeu. E a gente também tem o case da Santronic. Né? A Café Orfeu é uma indústria de alimentos, uma indústria que a gente chama de indústria de processo, começa com torrefação, café moído para silos, silos para máquinas de embalagem. Já a Santronic é uma indústria que a gente chama de manufatura discreta. Né? Bom, ela faz sistemas de infusão, sucção e monitores multiparâmetros hospitalares. Né? Para nós leigos, né, é a bolsinha do soro, né, e aquele conjunto, né, de peças que estão ali antes da agulha que entram na nossa veia. Né? Então, eles fazem esse conjunto, né, de infusão e sucção, e eles também fazem esses monitores eletrônicos, né, multiparâmetros, que estão acompanhando esses sistemas, né, de infusão e sucção. E a Santronic ela tem uma história muito interessante, né? Porque a Santronic também é uma empresa que vem crescendo, ela vem investindo na sua fábrica, né? Ela cada vez mais sai de processos muito manuais e ela começou a investir em máquinas fabricadas, né? Porque olha só a particularidade do produto dela, né? Não tem uma máquina feita de mercado que faz exatamente ali aquela montagem daqueles componentes, né? Então ela promoveu a automação. Ela contratou uma empresa, promoveu a automação das máquinas e essas máquinas não tinham um histórico. Essas máquinas eram máquinas novas ali que eles instalaram e não tinham outras empresas usando aquele mesmo modelo de máquina. Né? Então, para a máquina, para eles aprenderem, né, a melhor gestão daquela máquina, eles tinham que ter informação de confiança. Né? E aí eles perceberam a necessidade de sair do apontamento em papel das ordens de produção e eles digitalizaram, né, esse apontamento, esses diários de bordo, usando o TOTUS MES. E aqui é algo muito interessante. Né? Tem muita inspeção de qualidade, né, gente? Então, nesse segmento hospitalar, o apontamento da produção, ele também traz um aspecto de rastreabilidade muito importante. Então, as ordens lá, os produtos, eles não são liberados sem uma inspeção e uma formalização da conclusão da inspeção da qualidade para liberar aquele produto para a próxima operação ou para o estoque de produto acabado. Né? Então, quando eles digitalizaram essa ordem de produção, o que foi muito interessante? Né? Eles, na verdade, eles aceleraram o processo
de apontamento das ordens, dos apontamentos de liberação da qualidade ali daquele papel, e reduziram com isso o lead time, né? O tempo entre você iniciar e concluir uma ordem, incluindo aquela conclusão da inspeção de qualidade, eles reduziram isso drasticamente, né? E também com isso, eles começaram a ver, no histórico ali dos apontamentos de problemas de qualidade, como eles podiam ser proativos, né? E ser focados naqueles problemas que mais recorriam. Então, também tem o problema de evitar recorrência de parada, mas também evitar recorrência das perdas de qualidade, né? Eles também verificaram a redução no tempo de setup das máquinas, né? Então, você também tem não só a liberação de qualidade do produto produzido, mas você também tem a liberação da qualidade do setup da máquina, né? Que você tem aquele setup, deixando a máquina apta a produzir o produto com qualidade. Isso deu um salto de 28% na disponibilidade das máquinas, gente. 28% na disponibilidade das máquinas significa a gente reduzir, né? 28% as paradas não planejadas, né? As paradas, desculpa, não planejadas e também as paradas, incluindo as paradas de setup, né? Isso trouxe um aumento na capacidade de inspeção da qualidade, então eles ganharam aquele pessoal dedicado à inspeção da qualidade, que é muito crítica para a operação deles, né? Eles ganharam aí 1h30 por dia, né, nos processos de inspeção da qualidade. Eles também reduziram em 40% o tempo de lançamento do resultado das inspeções que precisam ficar registrados, isso daí tem rastreabilidade de anos, né, gente? Então, vocês imaginam o impacto na mão de obra indireta da produção, ganhando esse tempo tanto na inspeção de qualidade, quanto depois no lançamento propriamente dito, que era feito manualmente no RP e passou a ser feito de modo automático no TOTUS MES, né? Com isso, eles também melhoraram o processo de fechamento mensal. Esse é um outro aspecto muito interessante dos nossos clientes, que quando digitalizam esse apontamento da ordem de produção, além do foco no OEE, existe uma melhoria da qualidade do reporte da produção para o ERP, porque antes tinha papel, leitura, digitação. Eram 3 oportunidades de erro, né? Quando você faz o sensoriamento em tempo real, você já reduz os problemas de apontamento por causa do apoio do próprio sensor, a qualidade da informação do sensoriamento, além do sensor, e mesmo naquelas máquinas sem sensores, qualquer apontamento errado, com uma digitação errada, né, daquilo que o operador tem que fazer em tela, já dá uma distorção grande no OEE do turno, já gera um alarme. Então, a gente consegue também, com isso, identificar eventuais erros de apontamento, gente, que daqueles eventos manuais, mesmo com a digitalização, a gente está sujeito a ter, né? Mas como a informação em tempo real já dispara uma atualização de um KPI, de um indicador, você já tem alguém olhando aquilo, identifica o erro de um evento manual no próprio turno, corrige ali na hora, né? E isso faz com que o fechamento da ordem de produção, o reporte para o ERP, a gente praticamente não tenha mais nenhum outro ajuste necessário. Então, a gente sai de clientes que relatam, a gente tinha 20 idas e vindas entre controladoria e produção para a gente fechar o custo no final do mês. Agora não tem mais isso. Agora é um clique no final do mês, a gente já tem as ordens apontadas com qualidade e você já tem uma atualização do custo das ordens de produção, o fechamento pela controladoria de uma maneira praticamente imediata, né? Agora, esses são todos ganhos, pessoal, marginais ao grande ganho que foi o aumento do AE. Então, aquele aumento de 28% na disponibilidade, as reduções das perdas de qualidade, né, levaram a um aumento de 24% do AE. Ou seja, a tua fábrica hoje produz 1/4 a mais do que ela produzia antes, né? E você vem aqui enxergar qual é o impacto disso no seu DRE. O payback do projeto foi de 2,6 meses, né? Então, esta é o impacto do ganho do OE. O OE gera produzir mais com o mesmo custo fixo. Quando eu produzo mais com o mesmo número de máquinas, com o mesmo número de operadores, eu consigo trazer uma margem de contribuição, um lucro bruto, né, maior para o mesmo custo fixo, e eu consigo, com isso, aumentar o lucro líquido da empresa, né? Então, ponto percentual de OEE para cada negócio vai ter uma relação direta com o seu lucro líquido, tá bom? Naturalmente,
quando a gente ganha OEE em fábricas que têm mais intenção, uso intensivo de mão de obra, né? Você consegue que aquela mão de obra produza muito mais. Então, mais mão de obra no seu custo fixo, maior a relação de um ponto percentual de OE para o teu lucro líquido, tá bom, gente? Então, a gente tem empresas que têm ganhos aí muito relevantes, a gente pode ajudar vocês a fazerem um cálculo, né? Quanto vale um ponto percentual do meu OE no meu DRE, mas isso aí você vai encontrar qual que é o potencial de payback. Na prática, esse payback, que na Santronic foi de 2,6 meses, né? A gente tem aí uma média de 6 meses. Né? Então, tem empresas que vão estar mais próximas de 12 meses, tem empresas que vão estar abaixo de 6 meses, e aí você vai ver no mercado um payback médio aí na ordem de 6 meses a partir do investimento dessa digitalização, e lembrando sempre do contexto do uso da informação para reagir rápido e resolver os problemas durante o turno. Beleza. Agora, olha que relato interessante da Santronic. Né? A Santronic, quando ela fez esse movimento no chão de fábrica, né? Então, um movimento de automatizar, um movimento de digitalizar, um movimento da melhoria contínua e o foco nos ganhos de produtividade, a Santronic percebeu esse aumento no lucro líquido. Esse lucro líquido, isso que também é muito importante, foi reinvestido. A empresa desenvolveu novos produtos, ela começou a participar de novos mercados. E é assim que a empresa transforma ganhos de OEE em novas linhas de produto que vão trazer novas receitas, né? E vai fazendo a empresa não só aumentar a sua produtividade, mas ela também criar aí uma jornada de crescimento, ampliando a linha de produtos, ampliando o seu faturamento, e aí vai. Esse também é um pouco um relato que a gente tem na própria WEG. Né? A WEG é uma empresa conhecida pela sua governança, pela sua disciplina, dedicação à melhoria contínua, e a WEG é uma empresa que começou com motor elétrico, e se vocês hoje verem a WEG, ela está fazendo uma gama gigante de produtos, né, que a levou a ser talvez aí a maior indústria listada em bolsa aqui no Brasil, e uma multinacional brasileira com mais de 50% da sua receita em operações internacionais. Então, é esse o caminho, gente, que nos leva ao crescimento, né, da nossa indústria, do nosso chão de fábrica. É a gente focar na melhoria contínua. E, naturalmente, esses novos investimentos, né, num segundo momento, além de fazer a gente produzir melhor o que a gente produz hoje, produzir novos produtos além do que a gente produz hoje, vocês vão ver que essa digitalização, né, quando a gente vai elevando a nossa maturidade de digitalização, a indústria também vai percebendo oportunidades de usar essas novas tecnologias para novos negócios, negócios que caracterizam, vamos dizer assim, aí esse mundo conectado, esse mundo de serviços, esse mundo de customização em massa, que é o que está lá no fundamento da indústria 4.0. Além de melhorar a nossa produtividade, o fundamento da indústria 4.0 é a gente também usar essas tecnologias 4.0 para a gente pensar em novos modelos de negócio, produtos mais conectados, a internet das coisas, o nosso consumidor personalizando o nosso produto na nossa loja na internet, e aí você vai vendo que a gente também vai transformando os nossos produtos, os nossos serviços, e aí a gente vai concluindo o processo da quarta revolução industrial. Esse é o grande exemplo que a gente traz dos nossos clientes, e eu deixo esses últimos 10 minutos para a gente fazer perguntas e respostas, pessoal. Eu vou pedir para o Renato, para o Rodrigo, quem estiver me apoiando, se vocês puderem me informar se nós já temos alguma pergunta, poder abrir o microfone, e vocês estão convidados aqui a trazerem as suas dúvidas. Né? É muito importante que vocês também tenham aqui o meu contato. Né? Eu sou uma pessoa... Opa, desculpa, eu acho que faltou aqui o meu celular, mas vocês podem usar o meu contato para marcelo@ppi-multitask.com.br, para também mandar as suas dúvidas. E a gente também tem o prazer de promover um encontro virtual, um primeiro meeting de entendimento da sua operação, entender os seus processos e a gente poder compartilhar experiências que a gente tem
aí no seu tipo de indústria e ver como é que a gente pode ajudar você a identificar a sua maturidade atual e como poderia começar a sua jornada 4.0. Então, esse contato é marcelo@ppi-multitask.com.br. A gente também pode usar para combinar esse encontro e a gente fazer um bate-papo 1 a 1. Mas por hora as perguntas são bem-vindas. Temos perguntas? Renato, Rodrigo, vocês podem me ajudar? Vamos lá. Não tem perguntas por enquanto. Vamos dar mais um minutinho para ver se o pessoal se anima. Ou se não, eu vou aproveitar para escrever aqui o meu e-mail, que... Opa! Vamos colocar aqui para vocês poderem mandar o seu pedido de um bate-papo rápido, informal, para a gente ajudar vocês a definir a melhor jornada 4.0 na sua fábrica. marcelo@ppmultitask.com.br. Vai ser um prazer marcar esse bate-papo com vocês. Não tem perguntas por enquanto. Vou dar mais um minutinho para mais pessoas aí pensarem na pergunta. Se vocês preferirem, eu aguardo o seu e-mail, agradeço a atenção de todos e espero contribuir com essa jornada 4.0. Até breve, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Um prazer, um abraço. Bom dia a todos.